Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a manga balonê, que ela é diferente de uma manga sina, é diferente de uma manga princesa, nem tanto. O que vai fazer a diferença é o volume, tipo um balão mesmo, né? Por isso balonê. Então, olha, eu vou mostrar as fotos primeiro para vocês entenderem os estilos. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos duas mangas balonê. Eu já até tinha rabiscado, porque eu tinha gravado e apaguei o vídeo. Então, aqui é assim. Esse daqui é feito com tecido mais molenga. Então, o que que acontece? Foi feito o balonê, só que a manga cai. Se você usar uma viscose, ele não vai ficar um balonê redondinho, volumoso. Ele vai cair. Esse daqui é um vestido de noiva, né? Um vestido de noiva, que o balonê foi feito com tecido, provavelmente cetim bucol ou cetim italiano, né? Como parece aqui, mas ele foi feito com um ombro mais curto, o que faz com que ele levante mais. Vocês vão entender melhor nessa daqui, ó. Tá vendo esse daqui? Esse daqui, né, esse tecido aqui, ó, um crepe mais firme, né? Então, esse balonê foi feito na linha do ombro, ou seja, a linha do ombro dela tá aqui e foi feito o balonê a partir dele. Aqui o ombro foi recuado. O ombro real dela seria aqui, ó. Ó, seria aqui. Então, portanto, aqui seria o ombro real dela. Como foi diminuiu a medida do ombro, uns 2 centímetros aqui, o que que aconteceu? A manga empinou. Que isso acontece com qualquer manga, tá? Qualquer manga, quando o caimento dela ela fica muito para cima do ombro e repuxa e empina aqui, significa que o ombro tá curto em relação à dobra do braço, tá? Esse é um exemplo. Então, mas não que esteja errado, foi o caimento desejado pela marca, né? Então, a marca quis uma manga que inclinasse. Então, ficou dessa forma. Aqui, a marca quis que a manga ficasse só no braço. Então, o ombro foi feito na dobra do braço da modelo. Percebe a diferença de caimento? Aqui são outros exemplos, ó. A manga inclinada, ombro mais acima da dobra do braço, que o braço dela aqui, ó. Então, portanto, o ombro dela seria aqui. Então, a manga diminuiu o ombro e a manga inclina. Aqui tá na linha real do ombro, o ombro fica, a manga fica mais reta, certo? Então, aqui a manga é bem mais cheia do que essa, porque quanto mais você acrescenta no volume da largura, mais ela vai ficar assim. Quanto mais você acrescenta no volume de altura, mais ela vai ficar com a parte superior maior, né? Então, o caimento é você que vai fazer do seu gosto, tá? Então, ó, você pega uma manga, eu vou fazer em tamanho meia escala, tá? Então, o meu molde, as medidas que eu vou colocar tudo pela metade, mas eu vou marcar no molde, tá? Então, aqui eu tenho uma manga comum, você vai recortar o meio. Recortou o meio, separou a manga. Aí, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer linhas aqui. Deixa eu pegar uma régua melhorzinha, aqui, peraí, mais transparente. Uma régua que vocês enxergam, né? Que eu tô com uma régua aqui azul, então vocês não vão enxergar. Então, eu vou pegar um papel e vou fazer o traço no meio dele. Aí, eu vou pôr o quanto eu quero de abrir a manga. Eu vou colocar, seria o equivalente a 8 centímetros, tá? De cada lado. Então, de cada lado desse traço, você coloca 8 centímetros. Eu tô colocando 4 porque eu tô fazendo meia escala, né, gente? Mas é 8, tá? Então, você marca lá, ó, né? 8 centímetros para um lado e 8 centímetros para o outro, certo? E faz isso aqui. Primeira coisa. Fez isso daqui. Fez esses centímetros aqui de 8 em 8. Deixa eu só acertar aqui uma coisa. Que essa manga eu já tinha feito a inclinação, mas deixa eu tentar fazer ela aqui retinho, porque eu tinha usado ela para outra coisa. Só para acertar minha rede. Então, aqui, ó, você vai colocar 8 e 8. Pode ser 6, pode ser, vamos supor, aí eu não quero ela tão volumosa, pode ser 5, pode ser 6. Eu vou pôr 8 e 8 para ela ficar bem volumosa, tá? Aí, daqui de baixo para cima, eu também vou marcar 8 centímetros. De baixo para cima, você também vai marcar 8 centímetros. E vai fazer isso aqui. Você vai marcar aqui 8 centímetros. Fez isso daqui, você pega a sua manga, frente e costas, e vai pôr ela aqui, ó. Eu vou
eu vou copiar a manga aqui. Você não precisa copiar, mas eu vou copiar para eu tirar a manga daqui e ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui seria a minha manga cortada ao meio, tá? Tem a manga, tá aqui. A minha manga tá aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir esses dois ladinhos aqui da minha manga. E eu vou subir a metade de 8. Metade de 8 seria 4. No caso aqui, né? Seria aqui, certo? Eu vou subir aqui. Então, 8, 8, aqui é 4. Se fosse 6, 6, aqui seria 3. Se fosse 5, 5, aqui seria 2,5, tá? Ah, mas eu posso pôr mais ainda aqui em cima para ficar aquele, né, aquele volume bem alto. Deixa eu ver qual delas aqui seria. Seria só essa branca aqui, mais alto, mais alto. Posso. Eu posso fazer aqui, vamos supor, eu pôr 8, 8 e pôr 8 aqui em cima também, para ela ficar assim. Mas eu não queria desenhar aqui, deixa eu desenhar aqui assim. Então, aqui, né, a minha cava, meu ombro, né, para ela ficar mais assim, né? Para ela ficar assim, mais assim, digamos assim, mais alta aqui, né? Quanto mais eu aumentar na altura da cabeça, mais ela vai subir aqui. Quanto mais eu aumentar nessa largura, mais ela vai ficar aqui balonê, certo? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Aí, agora eu redesenho essa manga. Como que eu vou redesenhar? Eu vou fazer isso aqui, ó, e chego lá naquele 4 centímetros. Vem aqui e vem aqui na curva. O importante é você manter essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha. Aqui tem que ser gordinho, tá? É simples assim. Aí, aqui na lateral, eu tenho duas possibilidades. Deixa eu chegar aqui pra cá. Ou eu faço a minha lateral reta. Aqui, ó. Faço reta. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a manga maior e vai passar a costura, duas costuras paralelas lá no alto e duas costuras paralelas na barra. No alto da cabeça é só na curva da cabeça superior. Ah, eu posso franzir de baixo até aqui? Não. Fica feio porque essa cava aqui vai embolar tecido embaixo da sua cava. Então, é sempre só no alto da cabeça, tá? Aí, você vai pegar as linhas, geralmente você pega pelo avesso, né? Porque a linha, ela puxa mais fácil o avesso. Junta aquelas duas linhas e vai franzindo. Você vai franzindo, vai franzindo, vai franzindo, né? Aí você vai franzindo, franze do outro lado também, né? Ajuda a pegar de um lado primeiro e depois do outro. Você puxa essas linhas até que essa manga aqui superior, ela fique com o mesmo tamanho dessa manga menor, da manga normal. Então, você tem que ir vindo e ver se tá aqui, né? Se você franziu o suficiente para ela caber aqui, ó, né? Então, aqui ainda tá faltando, eu preciso franzir mais. Por quê? Porque eu tô fazendo uma manga bem franzida. Eu acrescentei 8 centímetros. Eu quero menos franzido, eu diminuo mais ainda, né? Então, você puxa bastante as linhas até que você vê, né, ó, já tá dando formato. Tá vendo como que em cima já tá dando formato? Né, que é quase que, antigamente a gente chamava essa manga de manga repolho. Não se esqueça de, ó, tá marcado frente, eu marquei onde é a frente e marquei onde é a frente aqui, ó, pra você não pregar a frente nas costas e as costas na frente, tá? Então, eu pego isso aqui, eu vou ter que costurar aqui, encaixando uma na outra, ó, aqui, peraí, aqui tá certo, vem vindo, tem que ir medindo, o trabalho dela é só esse aqui. Tá? Agora ficou até maior. Aí, eu vou soltar um pouquinho até que eu veja que coincidir. Se eu ver que eu coincidi, pronto. Tá certo aqui e tá certo aqui. Aí, eu vou franzir essa parte de baixo que caiba aqui. Então, eu vou pegar, né, as minhas duas linhas. Tem que separar as duas linhas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui vai me ajudar. Eu pego as minhas duas linhas, seguro elas aqui e vou franzindo, né? Eu vou franzir, pego um pouquinho de cá, pego um pouquinho de lá, porque quando a manga é grande, só de um lado, franzir de um lado só, vai arrebentar as linhas, então o melhor é você pegar e franzir assim. Aí, eu franzo aqui, franzo aqui, franzo aqui. Aí, eu vou ver se vai coincidir, porque tem que estar do mesmo tamanho aqui, né? Aí, eu vou distribuir esse franzido, porque eu não quero que encaroce de um lado só, eu quero ele bem distribuidinho. Então, eu primeiro vou ver se ele tá do mesmo tamanho. Tá. Aí, se ele tá do mesmo tamanho, eu já amarro essas linhas, porque senão vai, né?
vai abrir. Aí você amarra a linha, tá gravando, tá? Nossa, eu fiz uma parte, eu sou louca, eu costumo muito fazer isso. Tô falando, quando eu vejo, eu não gravei. Teve um vídeo que eu fiz que, pelo amor de Deus, foi o último vídeo que eu coloquei antes do mini curso. Gente, eu gravei umas 3 vezes, eu não sei porque a câmera, ela desligava as câmeras do meu celular que eu tô usando agora. Eu antes usava uma câmera especial, tudo, agora eu tô usando o celular mesmo. A minha câmera estragou e eu não... vai no celular mesmo, né? E assim, ó. Aí eu vou aqui, distribuo, né? Pra ficar bonitinho, distribuo. E eu vou costurar agora. Eu não tô mostrando a costura, gente, porque eu não tô conseguindo deslocar a minha câmera pra lá, porque tá uma bagunça danada lá. Aqui assim, ó, eu vou costurar e vou costurar, ó. Então, vamos lá, que jeito que eu vou costurar? Eu vou pegar agora, ó, direito com direito, vou costurar aqui, né? Vou costurar aqui e vou virar assim. Fiz isso aqui, eu vou juntar essas duas partes aqui de cima e passar uma costurinha aqui em cima para segurar antes, aí depois ela fica pronta para pregar na cava, entenderam? Ah, eu posso só costurar aqui embaixo, virar assim e já alinhavar as duas juntas na cava? Pode, você já alinhava as duas juntas na cava e ela já está pronta, certo? Para você fazer, ok? Então, eu vou lá costurar e já mostro ela pronta. Então, meninos, ó, eu já costurei a manga. Então, você peguei aqui, ó, costurei aqui, né? Desvirei, peguei do lado aqui, baixei as costuras todas pra cá, pespontei, tô usando até uma linha branca pra vocês destacarem, ver, né? Costurei pra cá, aí ela ficou assim. Aí, agora, o que que eu faço? Eu vou costurar as laterais. Eu pego essa lateral com essa, encaixo aqui e passo uma costura na lateral pra desvirar, tá? Costurou lateral, você vai abrir a costura, passar ferro, né, todo bonitinho, e vai, né, desvirar a manga, ela já ficou a manguinha aqui, né? Essa parte maior aqui vai ficar assim, balonezinho. Aí, eu venho agora, uma manga maior, fica mais fácil pra fazer isso, né? Aí, eu venho aqui, ó, encaixo essas duas partes, ó, vendo a manga? E aqui eu tenho essa parte aqui que eu vou alinhavar primeiro. Aí, depois que você alinhavar, você prega na cava. Deixa o balonezinho lá no meio. Vai ficar esse bolocotô aqui assim, ó. Então, agora eu venho, ó, vou alinhavar. Por que eu tô alinhavando? Ah, e se eu não quiser alinhavar e eu quiser pregar direto? Gente, se você tiver bastante prática, você pode, né? Tudo é a prática. Não tem alinhave e tudo. Aliás, a técnica de alinhavo, gente, em alta costura, tudo é alinhavado, né? Aliás, alta costura é tudo feito à mão, né, gente? Não vai máquina de costura, é tudo costurado à mão por artesãos, com pontos, né? Tudo bordado à mão. Isso é a alta costura que a França detém as técnicas. Agora, quando a gente fala assim, mas aquela roupa é muito bem costurada, é alta costura. Não, não é alta costura, é costura fina. Tem uma diferença. Costura fina é quando você faz uma costura com acabamentos mais chiques, com acabamentos mais nobres, usa tecidos mais nobres. A técnica da costura fina é muito usada em vestidos de noiva, festa, né? E deu uma soltada aqui. Que usa a técnica de costura fina, que é quando você não pesponta nada pro lado de fora. O que é uma costura fina? Tudo é embutido, tudo é forrado, né? Isso é uma costura fina. Toda peça de costura fina é forrada, né? E tudo assim, embutido, tudo com revel, né? E mais o forro. Que mais que vem de costura fina? Nada, lastec não é costura fina, franzido de qualquer jeito não é costura fina, né? Então, a costura fina são técnicas que deixam a roupa mais limpa por fora, né? E mais bem acabada. Então, existe, por exemplo, várias técnicas de costura. A costura comum que a gente faz da roupa como se diz, do dia a dia, viés no decote, viés nas cavas, o acabamento mais simples, né? E isso é o acabamento, costura normal, costura simples.
A costura fina não vai viés aparente, não vai o viés aparecendo, né? Ele é, no máximo, se ele tem algum viezinho na alça, alguma coisa, ele é feito de seda, né? E etc. Agora, a alta costura é tudo feito à mão. Então, existe diferenças. As pessoas misturam tudo. Eu vejo muito costureira falando tudo... eu faço alta costura. Não, você faz costura fina. Ó, ela fica assim, tá vendo? Ó, pronto, já deu a manga. Certo? Vocês conseguem visualizar? Aí, ó, tá vendo como é que fica? Ó, franziu, fica essa distância pra ficar o repolho sem aparecer a barra, tá vendo? Não aparece a bainha. Ó. Quando o tecido... Desculpa, gente. Quando o tecido é muito assim, que ele faz, ó, ele vai fazer isso. Então, o que costuma colocar ainda? Entre essa parte de fora e essa de cá, pega um tule seco, aquele tule mais seco, franze aquele tule, de forma que ele fique todo arrebitado, geralmente dobrado, né? E ainda coloca aqui por dentro, costurado junto aqui, tudo um bololololô, para ela ficar mais cheinha e empinadinha aqui, tá? Mas se o tecido, ele tem caimento, isso aqui é uma sarja, tá? É um tecido de sarja. E já, ó, a sarja, como, né? Um sarja acetinado, né? Uma sarja acetinada, ó, já deu o caimento, certo? Então, tá aí, menino. Ah, não tá aí, não. Vamos fazer o caderno. Agora, eu vou pegar o caderno. Já tem, né, as nossas... Aquele caderno que eu tô fazendo. Eu já até tinha ensinado a manga aqui, mas a manga... Ah, balonê, eu tinha ensinado do vestido. Olha, eu nem lembrava. Ou eu fiz e não pus no site? Será? Só eu mesmo, né? Cadê a manga? Aqui. É essa? Não, é essa aqui. Essa aqui. Então, agora eu vou pregar aqui. Vou escolher esse azulzinho, que ele tá mais bem... Pro meu gosto, esse aqui tá mais fino do que esse aqui. Porque ele tá só no braço. Eu não gosto da manga inclinada assim, com o ombro recuado, ela inclinada aqui. Porque ela fica repuxando no ombro. É questão de preferir. Ah, mas eu gosto dela inclinada, eu gosto do ombro mais curto. Faça, né? Mas eu gosto dela mais chiquezinha. Assim ela é mais elegante. Tá muito bem feita essa manga aqui. Dessa forma. Eu vou colar aqui, vou colar aqui, vou colar aqui. E vou escrever... Gente, eu tô tão esquecida, não lembrava daquele vestido ali. Manga balonê. Só que eu ensinei a fazer a manga, mas não ensinei essas duas etapas aqui, né? Então, agora a gente cola. Vou colar pra ficar o nosso caderninho todo bonitinho. Que aí, quando você tiver dúvida, recorre ao caderno. Tem lá no caderno. Eu gosto de fazer assim. Assim. Deixa eu ver mais pra cá, que senão não vai caber. Deixa aqui. Aí, eu venho aqui a alteração. Qualquer coisa que você anotou, que você fez, que você tenha, né, como é que costura, você pode escrever no caderno todas essas técnicas, né? Vai ter que encavalar aqui. E aqui, a manga base. Aí, o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever aqui, né, fio do tecido, fio e fio. Aqui eu vou escrever forro, né, é o forro da manga. Pra cortar 2 vezes. E aqui é a manga 2 vezes. Pronto. Então, tá aqui bonitinho, tá o nosso caderninho, a nossa página do caderninho prontinha, certo? Meninos e meninas, a aula eu sei que foi muito simples. Daqui pra frente as minhas aulas